Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Esta terceira semana, o título geral é Somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O título desta segunda-feira é Ser simples e viver pela vida de Deus. E o versículo João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, nós queremos desfrutar de Ti e da Tua palavra. O Senhor tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade. Tem nos dado uma palavra rica, cheia de espírito, cheia de vida. Tem nos conduzido de uma maneira simples a andar no Teu caminho, obedecendo a Tua palavra, desfrutando das Tuas riquezas, nos alimentando de Ti como a real árvore da vida, a videira verdadeira. E é por essa árvore da vida, a Tua própria pessoa, que nós queremos viver, Senhor. Não baseados em conhecimento, em capacidade, em nada disso. Pelo contrário, queremos sempre andar na linha da vida. Queremos sempre andar de acordo com a Tua vontade, agradando o Teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, entramos no capítulo 5 da primeira epístola de João. Eu gostaria de, já no começo, ler na página 40 do Alimento Diário, aqui começando no terceiro parágrafo. Acho importante nós sempre entendermos esse princípio. Quando escreveu suas epístolas, o apóstolo João se preocupava em vacinar os irmãos contra heresias e crenças filosóficas que surgiram já no final do primeiro século. Uma dessas crenças era o gnosticismo, que orientava seus seguidores a viver pela sabedoria e lógica humanas. Os que tomaram esse caminho apartaram-se da árvore da vida. Esse é o contexto em que foram escritas as epístolas de João. Naquela conjuntura, o principal encargo do apóstolo João era fazer os irmãos entenderem que eram nascidos de Deus. Hoje somos nós os destinatários das epístolas de João, porque não precisamos importar-nos com regras de conduta, mas focar nossa atenção na palavra da vida, que provém do próprio Deus. Os que ouvem a palavra da vida são introduzidos na comunhão da vida e não são regidos pela lei do certo e errado, que faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até os dias de hoje, o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal confunde os filhos de Deus, porque eles passam a sensação de estar na vida, quando na verdade estão na morte. A busca por conhecimento espiritual elevado parece ser um caminho mais louvável, mas no fim resulta em engano. Amados, somente a árvore da vida nos conduz à vida, porque somente ela pode levar-nos a viver segundo os padrões divinos. Portanto, sejamos simples e escolhamos a vida. Ser simples é crer na palavra de Deus. Nada do que Deus nos dá é complicado. Se confiarmos no conhecimento bíblico adquirido ao longo de nossa vida cristã, isso de nada nos aproveitará. O Senhor não quer um grupo elitista de pessoas com alto nível de conhecimento espiritual. Pelo contrário, Deus deseja que todos os seus filhos cresçam espiritualmente. Então, veja, irmãos, porque a Bíblia ela nos dá esses sinais, não é? Esse caminho. Você vê que o homem foi criado e colocado na frente da árvore da vida. Você vê o Senhor Jesus dizendo para os fariseus que tinham um alto grau de conhecimento da lei. Ele disse, vocês vão até as Escrituras julgando que ali há a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Isso porque em João 10 o Senhor foi muito claro, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que importa na balança de Deus? Não é o conhecimento, é a vida.
E a vida, irmãos, quando nós falamos sobre vida, o que nós precisamos entender? A vida é uma pessoa. A Bíblia toda trata de vida. E a vida é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. João fala isso no capítulo 5 da sua epístola, nos versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo 13 ainda reforça: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós recebemos a vida eterna quando nós cremos no Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus, e invocamos o seu nome. E essa vida ninguém tira de nós. Você não perde por obras, você não ganha por obras, você não perde por obras. Da mesma forma que ninguém tira o Senhor de nós, e nem nós da mão do Senhor. Então, é importante entender que essa linha nas Escrituras, você vai ver, começar a ver em Gênesis, e você vai, no final, lá em Apocalipse, novamente, você vê a árvore da vida, o rio da vida. Então, o que era no começo, lá no princípio, antes do pecado, também é no final, na eternidade, quando todas as coisas forem tratadas. Daí, eu repito, o que você acha que é importante para Deus, o que você acha que pesa na balança de Deus, é a vida. É claro que ao longo do tempo nós adquirimos conhecimento bíblico, conhecimento espiritual. Isso é uma consequência. Agora, se esse é o alvo, muitos se perdem, porque o nosso alvo deve ser sempre desfrutar da árvore da vida. E quem é a árvore da vida? Quem é a videira verdadeira? É o Senhor Jesus. E nós extraímos a vida da palavra, que é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Quanto mais na palavra nós mergulharmos, quanto mais, nós vamos ver aqui nesse capítulo 5, João vai falar de guardar os mandamentos, de praticar. Todas essas coisas, irmãos, fazem com que nós experimentemos a vida de Deus. Faz com que nós cresçamos em vida. Esse é o objetivo de Deus, é ter filhos maduros, filhos crescidos. Então, importante para Deus é a questão da vida. Em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo ele ia começar uma explanação a respeito da comida sacrificada a ídolos. E ele começou da seguinte maneira, no versículo 1 ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Veja, parece algo muito positivo, não é? Mas aí ele completa o versículo 1, ele diz: o saber ensoberbece. Então, esse é o problema. Se você tem vida, logo também você vai ter o saber, você vai ter o conhecimento. Só que você não vai se ensoberbecer. Mas quando apenas a busca pelo conhecimento, irmãos, nós ficamos ensoberbecidos, achando que somos maiores, conhecemos mais. Então Paulo ele diz: o saber ensoberbece, o amor edifica. E o que é o amor? O amor é o fluir da vida de Deus em nós. É o resultado. O amor ele procede de Deus, é o resultado da vida, do crescimento da vida de Deus em nós. De nós recebermos a palavra, praticarmos a palavra com simplicidade. E ainda mais, ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Esse é um grande problema no cristianismo, aqueles que julgam saber alguma coisa. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E aí no capítulo 5 da sua primeira epístola, João vai falar novamente sobre amar a Deus, sobre os mandamentos. Nós vamos discorrer isso durante essa semana. A questão é, irmãos, o que pesa na balança, eu vou repetir, o que pesa na balança de Deus não é o conhecimento, não é a maneira, não é a capacidade, a maneira como nós fazemos as coisas,
mas você tem vida ou você está morto? Essa é uma grande lição para nós aprendermos a aplicar na nossa vida e no nosso serviço a Deus. É isso que conta para Deus, vida, e é vida em abundância. Lembre-se, a vida é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.